Bom dia pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, né? Vamos dar início à nossa aula, certo, dessa semana. Essa semana estamos continuando a segunda parte, que envolve redes multimídia, certo? Onde nós vamos estar trabalhando agora com a transmissão de voz e áudio, no caso chamado VoIP, Voz sobre IP, ou Voice sobre IP, que é o serviço de você, assim, a ideia do VoIP é você trabalhar exatamente como a telefonia tradicional, certo? Você, quando faz ligação, por exemplo, por um telefone fixo ou pelo celular, você diz com o número e a pessoa tem do outro lado e você conversa, idealmente como se estivesse lado a lado com a pessoa, né? Não tem a parte de vídeo, mas a parte de voz funciona muito bem. A diferença é que no VoIP, né, como o próprio nome diz, a gente está trabalhando sobre IP, sobre a pilha de protocolos TCP/IP, que, em resumo, a gente vai estar trabalhando sobre a internet. Né? Não vai ter uma infraestrutura dedicada só para transmissão de voz, como é a telefonia tradicional. Nós vamos estar trabalhando com a aplicação que vai estar passando pela internet. E aí, assim como a todos os problemas, né, das outras aplicações que nós já estudamos, como por exemplo a de vídeo de fluxo contínuo, em que os dados são enviados, eles entram nos buffers na fila dos roteadores e lá eles podem sofrer atraso, esse atraso é variado, é, o pacote ele pode ser perdido devido à interferência ou devido às filas no roteador estarem cheias, ou ele pode chegar muito atrasado que já passou o momento dele ser reproduzido. Então, existem problemas semelhantes ao que nós já estudamos, só que no caso de quando o serviço é só de voz, e no caso aqui algo bem importante comparado com o que nós já estudamos de vídeo fluxo contínuo, o vídeo que nós estudamos de fluxo contínuo é aquele vídeo que fica armazenado e depois alguém solicita para assistir. E é aquele vídeo vai ser enviado e a ideia, né, óbvio, é que ele seja transmitido e seja reproduzido de forma constante, mantendo a qualidade, sem atraso e sem perdas. Mas se demorar um pouquinho para enviar, começar a assistir, se daí para frente funcionar muito bem, não há nenhum tipo de problema. Ou se mesmo durante a transmissão, uma ou duas vezes, der ali uma pequena parada, né, no vídeo de alguns segundos, né, algo bem rápido realmente, a pessoa consegue assistir e no final ela fica satisfeita com o serviço. No Voz sobre IP, que é um serviço, além de ser de tempo real, ele é interativo, as pessoas estão interagindo ali, né, elas estão conversando, esses atrasos eles prejudicam a comunicação, eles atrapalham muito. Né? Então nós vamos estar estudando alguns mecanismos relacionados a VoIP. Esses mesmos mecanismos eles também são utilizados para quando há um envio também do vídeo, certo? Só que nós não vamos estar tratando aqui da parte de vídeo. A parte de vídeo, se é uma videoconferência, por exemplo, que envolve áudio e vídeo, né? A parte de vídeo ele segue muito o que a gente já estudou de fluxo contínuo, adaptado com o que a gente vai falar aqui de para VoIP, tá? Então a nossa aula de hoje é sobre isso. Né? Então, transmissão de voz, áudio, VoIP, voz sobre IP. Né? Limitações de um serviço IP de melhor esforço, eliminação da variação de atraso no receptor do áudio, recuperação de perda de pacote e estudo de caso o VoIP com Skype. Apesar de hoje em dia, né, com a pandemia de modo geral, as ferramentas principalmente de videoconferência, elas passaram a ser muito utilizadas. E algumas ferramentas se popularizaram bastante, né? Inclusive como as que a gente usa na nossas próprias aulas, né? Síncronas, o Google Meet, por exemplo. Né? Mas o Skype ele ainda é uma ferramenta muito utilizada, foi uma das primeiras a ser popular e é por isso que a gente vai estudá-lo, tá? Inclusive é a ferramenta que está lá também no nosso livro texto, né? Que aí ajuda o estudo, né? Organiza um pouco mais o estudo para vocês. E não deixa de ser assim, com certeza uma ferramenta bem importante e muito do que se utiliza no Skype também se utiliza em outras ferramentas, tá? E isso já respondendo uma pergunta, por que a gente não estuda Google Meet, né? Que é um que normalmente a gente está mais utilizando agora, né? Então, voz sobre IP, como eu estava
né, explicando para vocês, a ideia é ter a telefonia, serviço de telefonia tradicional, como já está acostumado, só que por internet, né, através da internet. Inclusive, se vocês lembrarem lá do estudo de redes celulares 5G e também 4G, na verdade, as redes de telefonia, os serviços de telefonia, eles já estão mudando profundamente. Boa parte da telefonia tradicional que a gente faz pelo celular ou pelo telefone fixo, ele na verdade já é pela internet e a gente nem sabe, né? Você nem tá percebendo que em algum momento a minha ligação ela está passando pela internet, né? No VoIP, o usuário ele já tem, digamos que o conhecimento, apesar do usuário não precisar desse conhecimento, não precisa saber essa parte técnica, em geral, né, o usuário ele já sabe que ele vai fazer aquela ligação usando exclusivamente a internet para transmitir seus dados, né? E aí, essa aplicação, a gente estuda um pouco separado do que nós já estudamos, por exemplo, de fluxo contínuo, porque ela não é uma aplicação onde os dados estão armazenados e eu tenho que pensar em como distribuir, como por exemplo usar CDN, que nós vimos na nossa última aula, ou estudar sobre como ficar alterando a qualidade para a taxa de transmissão ser constante, né? Então, no nosso caso aqui, assim, no vídeo de fluxo contínuo armazenado, o principal objetivo é manter uma reprodução constante, uma boa qualidade. Obviamente, o atraso ali, ele também tem que ser considerado, mas ele não está, digamos que, no objetivo principal. Porque se demorar um pouquinho, né, para começar a transmissão, isso não afeta. O VoIP, ele é uma aplicação de tempo real, ou seja, o tempo, a demora ali para o pacote chegar de um lado ao outro e depois ser reproduzido, esse tempo ele é fundamental para que a aplicação realmente funcione como tem que funcionar. Então, toda vez que a gente fala em tempo real, o principal gargalo ali vai ser o atraso, né? Esse atraso tem que ser o menor possível, senão ele atrapalha, inviabiliza totalmente o serviço que eu quero prestar. E além disso, além de ser em tempo real, ele é interativo, né? Então, um fala e o outro responde. Então, tem aquela interação entre os usuários e isso tudo tem que ser em tempo real. Então, por isso a gente estuda alguns mecanismos aqui. Nós vamos estudar aqui alguns mecanismos, né? E aí, o voice sobre a internet, normalmente chamado de VoIP, né? Ou voice, ou VoIP, ou VoIP, né? Então, a internet ela aplica o chamado serviço de melhor esforço, né? O primeiro ponto que a gente tem que pensar quando se programa para fazer uma aplicação de VoIP, né, é que a internet, né, pensando ali no núcleo principal da internet, dos roteadores, dos links principais, todos os pacotes ali eles são tratados da mesma forma, né, assim. E a internet aplica o melhor esforço. O que significa o melhor esforço? Ela vai fazer o melhor que for possível para entregar, né, cada datagrama o mais breve possível, sem erros e sem perdas. Então ela vai fazer o melhor que for possível. Só que esse melhor que é possível, eu não tenho garantia de que, olha, esse melhor possível vai ser no máximo 10 milissegundos de atraso, no máximo 100 milissegundos de atraso. A gente não tem essa garantia. A gente sabe que vai ser feito o melhor possível. Todos os algoritmos e protocolos implementados são para que todas as aplicações fluam da melhor forma possível, sem perda, com o menor atraso possível. Mas a gente sabe que as coisas aí ficam variando, né? Uma hora tem um roteador está sobrecarregado, outra hora não está, outra hora um determinado link cai e aí eu tenho que rotear por outro lado. Existem várias coisas imprevisíveis, né, digamos assim, na internet, em que os protocolos, os algoritmos estão adaptados, né, para reorganizar tudo, mas que durante essa reorganização, durante alguns momentos, aplicações que são em tempo real elas podem ficar muito prejudicadas. E então essa falta de garantia, né, e só frisar, né, falta de garantia não quer dizer que é ruim, né?
Muito pelo contrário, né? A gente sabe que a internet mudou o mundo e a gente utiliza sempre. Nesse momento mesmo vocês estão assistindo essa aula pela internet, né? E espero que estejam conseguindo acompanhar bem, a transmissão esteja boa. Então, quando a gente fala aqui em falta de garantia, a gente fala não que o serviço é ruim, mas no sentido de que podem ocorrer atrasos e podem ocorrer perdas que podem prejudicar muito a minha transmissão, a minha aplicação aí de VoIP, porque é uma aplicação extremamente sensível, né? Extremamente sensível a atrasos, extremamente sensível a perdas, né? Então, dado o atraso que vai ocorrer durante a transmissão pela internet, né? Dado a variação desse atraso, que a gente costuma chamar também de jitter, né? Então, um pacote demorou 20 milissegundos para chegar. Se todos demorarem 20 milissegundos, lá no receptor o algoritmo consegue funcionar muito bem para reproduzir aquele áudio. Agora, se um demora 20 milissegundos, outro demora 50, depois demora 10, depois 100, isso fica toda hora variando, isso gera problemas lá no receptor para ele reproduzir esse áudio. Tá? Então, dado o atraso, dada essa variação do atraso e dada a perda de dados que pode ocorrer, né, durante a transmissão, essa perda ela pode ser tanto devido a ruídos durante a transmissão ou devido a estouro de buffer em algum repetidor, em algum roteador, ou pode ser devido ao pacote que chegou tão atrasado que já passou o momento dele ser, daquele pedaço de áudio ser reproduzido e aí então a gente simplesmente descarta. Né? Então, dado essas condições, atraso, variação de atraso e perda de dados, o receptor ele deve determinar quando reproduzir uma parte e o que fazer com uma parte ausente. Né? Então, do lado em que está recebendo os dados, aquele receptor, aquela parte ali da aplicação, ela não vai simplesmente receber e reproduzir. Né? Ali tem que ter algoritmos que vão trabalhar para organizar os dados, organizar no sentido de enfileirar e decidir quando reproduzir cada parte do áudio para que aquele áudio ocorra de forma contínua e agradável a quem está escutando. Ele deve determinar o que fazer se houver perdas de dados. Ele deve verificar se é possível recuperar. Então, chegou o pacote número 10, chegou o pacote número 11, o número 12 e chegou depois o 14, o 13 não chegou. Então, ali naquela minha transmissão, como eu tentar recuperar os dados daquele pacote 13 que não chegou, ou se eu não consigo recuperar, o que eu posso fazer para a minha transmissão não ficar prejudicada, para tentar minimizar o máximo, para que o usuário nem sequer perceba que houve ali uma pequena perda. E aí as principais métricas que vão impor limites então, na transmissão de VoIP são perda de pacote, o atraso fim e a variação do atraso de pacote. Lembrando, perda de pacotes, sempre que o pacote foi literalmente perdido devido a ruídos, chegou ali e tinha tanto erro que não posso utilizar, tenho que descartar. Pode ser porque ele chegou numa determinada fila, um determinado buffer, ele estava cheio, não havia espaço para armazenar, ele foi ali descartado. Ou pode ser porque ele chegou muito tão atrasado que não me serve mais aquela informação. Né? Também está falando de tempo real. Então não é simplesmente chegar, mas não pode chegar além de um limite máximo. Chegar além do limite máximo é o mesmo que não ter chegado. Né? O atraso fim a fim, lembrando, é todo o atraso desde da codificação, processamento e envio do pacote até ele ser recebido lá no receptor. Né? Então não é simplesmente o tempo entre enviar o pacote e receber do outro lado, mas assim está falando de tempo real, né? Para o usuário, quando o usuário começa a falar, exatamente no momento em que começa a falar, para ele o tempo começou a contar. Ele não vai esperar se o meu computador demora ali 10 milissegundos para fazer toda a parte de processamento e pegar aquele áudio, né, já transformado em bits e enviar. O usuário não tem nem noção disso, né?
Ele quer falar, ele quer que instantaneamente o usuário lá do outro lado que vai escutá-lo comece a escutá-lo. Então, essa parte de processamento, ela também conta no chamado atraso fim a fim. É por isso que é fim a fim. É que é do início ao fim, né? Contando tudo que envolve, não simplesmente o envio dos dados pela internet, mas também a parte de processamento e a buffer e tudo mais, tá? Então, perda de pacote, atraso fim a fim e a variação desse atraso, né? Como eu falei agora há pouco, se eu tenho um atraso fixo, sempre demora 50 milissegundos para cada pacote, o atraso fim a fim. Ou, por mais que não seja sempre o mesmo valor, mas muito próximo ali de 50 milissegundos. Então, de início, já se pode verificar se é possível manter aquela comunicação ou não, né? Se não for possível manter aquela comunicação, então já pense em uma estratégia de reduzir a taxa de bit que está sendo transmitida, mudar os parâmetros ou mudar algum outro parâmetro para tentar ajustar a transmissão e que ela funcione muito bem. Agora, se isso ocorre durante a transmissão, e esse é o grande problema, eu comecei a medir, estava dando ali 50 milissegundos, a aplicação foi lá e configurou todos os parâmetros para que os usuários tenham a melhor qualidade na possível daquela transmissão, e aí de repente baixou para 20, depois aumentou para 100, depois, então ele fica mudando, aí a aplicação ela também teria que ficar mudando seus parâmetros. Então estava usando uma codificação, agora vai ter que usar outra porque diminuiu a taxa de transmissão, isso aumentou o atraso, né? Ou começou a ter perdas. Então tudo isso vai influenciar e trabalhar, né? Ficar reajustando as coisas online, né? Ali, no sentido de durante a transmissão, isso é bem mais complicado, né? Inclusive pode fazer a transmissão parar durante a conversação, né? O que é o pior dos cenários, né? Para quem está fazendo uma ligação de VoIP ou fazendo uma videoconferência, né? O pior que pode acontecer é quando a transmissão cai, certo? Quando você está num fluxo armazenado, por exemplo, ali pelo YouTube, Netflix, Disney Plus, assistindo um vídeo, momentaneamente caiu durante 2, 3 segundos, deu aquela pausa ali, apareceu erro da rede, e alguns segundos depois volta. Isso, lógico, é inconveniente, mas depois o usuário dá o play e continua assistindo. Na aplicação de videoconferência ou só de voz, mesmo só com voz, por mais que volte alguns segundos depois, né, caiu a transmissão e alguns segundos depois volta, isso atrapalha a comunicação, né? Assim, você estava explicando alguma coisa e aí parou 2, 3 segundos ali, e quando volta, às vezes o raciocínio está quebrado, às vezes aquilo que você está explicando, você precisa explicar, voltar 5 minutos de novo do que você já explicou para retomar e manter o raciocínio de novo, fazer as pessoas entenderem. Então, durante o VoIP, durante a videoconferência, qualquer pausa, qualquer perda pode impactar significativamente na comunicação. E a comunicação é o principal, né? É a principal coisa que a gente quer. Então, isso é totalmente inviável, né? Então, tratando da primeira parte, né, perda de pacote, a gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre esses 3 métricas, né? Perda de pacotes, atraso e variação do atraso, e depois nós vamos falar sobre os mecanismos para tratar esses problemas. E por último, vamos fazer o estudo de caso com o Skype, tá? Então, perda de pacote. Quando a gente fala em perda de pacote, a gente está falando, na verdade, em perdas do áudio, né? Então, assim, as partes do áudio, elas são codificadas e são enviadas em segmentos UDP. Em geral, o VoIP usa UDP, tá? Em algumas situações, pode-se utilizar o TCP, como se usa lá em vídeo de fluxo armazenado. Mas, em geral, se utiliza o UDP. Só em situações necessárias mesmo é que se passa o TCP. Então, as partes do áudio, elas são codificadas, e depois que já estão codificadas, elas são enviadas em segmentos UDP, e em seguida são encapsuladas em datagramas IP, né? E são enviados, então. E cada datagrama IP, ele pode ser perdido lá
no buffer, né? Devido a pilha, a fila está cheia, vai ser perdido devido a muito ruído, né? Então, o protocolo TCP, ele poderia ser utilizado, só que ele iria reenviar, né? Quando ocorre, sempre lembrando, sempre que ocorre eu dou um TCP e ocorre uma perda, né? Não chega o ACK daquele pacote, o TCP ele reenvia aquele pacote. Só que reenviar aquele pacote, como a gente está falando aqui de aplicação de tempo real, é legal, vai reenviar, chegou, finalmente eu consegui receber o pacote. Só que tentou reenviar tantas vezes, ocorreu tanto problema ali, que chegou tão atrasado que não serve, né? Nada. E aquele pacote ele é perdido. Né? Então, embora o TCP ele reenvie os pacotes, as características do TCP eles inviabilizam as aplicações de tempo real interativas. Né? E aí, então o UDP ele tem sido amplamente empregado no VoIP, como por exemplo o Skype. E a perda de pacotes, a perda vou chamar de perda de pacotes aqui, tá? Embora a gente esteja falando aqui já de segmento datagrama, ela, quando está em torno de 1 a 20%, ela pode ser tolerada, né? Dependendo de como a voz, né, como aquele áudio está sendo codificado, transmitido, e que mecanismos existem para tanto tentar recuperar a perda quanto para ocultar aquela perda lá no receptor. Então percebam, 20% é bastante, né? Então de 20% de cada 10 minutos falado, está dizendo que 2 minutos vão ser perdidos. Basicamente é isso. Então imagina uma correção de 10 minutos, 2 daqueles minutos vão ser perdidos. É bastante coisa. Só que os mecanismos, se eles estiverem bem ajustados, e lógico, também contando ali um pouquinho com como é aquela conversação, como é aquele áudio, é possível ainda se ter uma boa qualidade de transmissão da aplicação, boa qualidade da aplicação, tá? E quanto menor, melhor, né? O ideal é 0% de perda, né? Perda nenhuma. O atraso fim a fim, a gente já falou, né? Vai ser a soma de todos os atrasos envolvendo o processamento, propagação nos enlaces, a transmissão, as filas nos roteadores. Então fim a fim no sentido do início até o fim, o atraso todo. Para a VoIP, atrasos inferiores a 150 milissegundos não são perceptíveis. Que são esses valores para a VoIP, eles vêm da percepção humana, tá? Então o ouvido, assim, o ser humano, né? Nós também temos ali o nosso tempo de processamento, né? Uma pessoa que está na nossa frente, ela fala, a onda vem, se propaga até os nossos ouvidos, o nosso ouvido, né, vai então sentir aquela onda ali, aquelas vibrações, vai transformar isso para sinais que vão ser interpretados pelo nosso cérebro. Então também existe ali um certo tempo, certo? De processamento, também existe um certo atraso entre uma pessoa falar e a outra entender o que foi falado, né? Ou escutar, bora botar assim, escutar o que a outra falou. E então na internet, assim, de um modo geral, se esse tempo todo for de até 150 milissegundos, para o ser humano não há uma percepção desse atraso, né? É como se ele estivesse frente a frente com uma outra pessoa, né? Ele não percebe. Então, idealmente, valores de atraso fim a fim menores que 150 milissegundos. Porém, ainda é possível trabalhar com valores maiores do que 150. Entre 150 e 400 milissegundos, os valores também são aceitáveis, né? Uma ou outra pessoa podem ter sentir, né, que está ali um pouquinho desagradável, tudo mais, mas a conversação ainda flui, a comunicação ela ainda ocorre. A partir de 400 milissegundos é que começa significativamente a ter degradação na aplicação, né? As pessoas começam a perceber que a comunicação não está saindo bem, está tendo ali um determinado incômodo, né? E quanto maior esse tempo, pior fica a conversação, né? Até chegar naquele extremo que um fala, aí espera alguns segundos para o outro dizer, escutei, e começar a falar,
E aí isso começa a atrapalhar mesmo a comunicação, né? Você fala e não sabe se a outra pessoa escutou, aí você acha que ela não escutou, ou acha que ela está em silêncio esperando que você fale mais coisa, você começa a falar, e aí no meio da sua fala a pessoa começa a falar em cima e fica aquela bagunça e ninguém se entende, né? Então, esses tempos aqui são tempos relacionados à percepção humana durante o processo de conversação, tá? Então, até 400 milissegundos de atraso fim é um atraso aceitável em que ainda é possível manter uma boa comunicação. A partir de 400 milissegundos isso começa a atrapalhar e pode inclusive inviabilizar a comunicação. E aí não só então, o atraso, mas a variação desse atraso, né? Cada pacote ele é recebido então com um atraso fim a fim diferente, né? Já que as coisas ali durante a transmissão na internet elas são aleatórias, né? Se fosse uma transmissão ponta a ponta, né, de um usuário para o outro, liguei o cabo do meu computador no cabo, diretamente no cabo do outro usuário, no cabo do computador do outro usuário, né? Não tem nenhuma aplicação pesada rodando no meu computador nem no dele para que isso atrapalhe o processamento. Não tem mais nenhuma transmissão sendo feita. Um cenário desse formato ainda iria existir, certo? Variações no atraso, essas variações seriam muito, muito pequenas, né? Basicamente todo mundo teria ali o mesmo atraso, enfim. Como não é esse o cenário, né? Primeiro que normalmente nenhuma rede ela fica dedicada só pra gente, né? Normalmente tem outros usuários utilizando aquela rede. Normalmente no nosso computador nós temos outras coisas sendo processadas, nós estamos enviando outros dados, às vezes nós estamos, ao mesmo tempo que a gente está fazendo aqui uma conversação de voz, a gente está baixando algum arquivo grande ou enviando alguma outra coisa, né? Recebendo e-mail e assim por diante. E quando entra nos roteadores, né, da internet, aí a coisa é mais imprevisível ainda em relação ao que a gente vai enfrentar pela frente de sobrecarga nos roteadores, atraso e assim por diante. Então há variação e às vezes essa variação é muito grande no atraso fim a fim, né? Isso tudo então devido às filas dinâmicas dos buffers e roteadores. E o receptor ele deve cuidar para que o usuário não perceba essa variação e que a reprodução do áudio seja a uma taxa constante. Então a comunicação não pode ser aquela comunicação que é travada. Fala um pouquinho, dá uma pausa, fala um pouquinho, dá uma pausa. Então você escuta um pedaço do áudio, trava, escuta outro pedaço e trava, escuta outro pedaço e trava. Isso iria prejudicar bastante a comunicação. Às vezes prejudica mais do que se tiver naquele cenário de atraso longo em que uma pessoa fala e a outra demora para escutar, né? Às vezes a situação é uma pessoa fala e a outra escuta imediatamente. Só que vem tão pausado, você fez isso, não sei o que, vem nesse formato, né? Assim meio quase que robotizado e travado, que a pessoa não consegue entender o que eu tá falando, né? E aí isso é pior ainda, né? Pior ainda do que atrasos longos, né? Desde que lá no atraso longo a comunicação o áudio fosse escutado de uma forma fluida, né? E aí então o receptor ele sempre tenta reproduzir o áudio de forma sincronizada, mesmo na presença de variações de atraso aleatório. Ou seja, o receptor ele tem mecanismos para eliminar essa variação do atraso, né? Então assim, o atraso fim a fim ele vai ser enfrentado adaptando aquele áudio para que ele chegue o mais rápido possível, basicamente alterando ali os codecs para reduzir a taxa de bits. Quanto menos bits, normalmente mais rápido a gente consegue enviar os dados. Se eu estiver enviando numa qualidade muito alta, isso vai requerer muitos bits, muitos dados para transmitir. Quanto mais dados, mais normalmente demora um pouquinho mais para a gente conseguir a transmissão, né? Então, em relação ao atraso fim, vai ser trabalhado nesse sentido os codecs. Mas a variação do atraso, ela precisa ser enfrentada com mecanismos próprios, né? E aí como vai ser esse mecanismo? Então, para cada parte do áudio, o receptor ele pode combinar dois tipos de mecanismo. Um relacionado à marca de tempo nos pacotes e outro mecanismo é atrasar a reprodução de porções
no receptor. Então, marca de tempo nos pacotes olha, esse pacote aqui foi gerado no tempo X, esse outro no tempo Y, esse outro no tempo Z. E além de dizer quando eles foram gerados, a gente vai dizer quando eles têm que ser reproduzidos. Na verdade, pela própria marca de quando eles foram gerados, é possível calcular quando eles têm que ser reproduzidos. Certo? Chegou um pacotinho aqui, ele foi gerado no tempo X. E eu sei que ele tem uma duração de áudio de tanto tempo. Então eu sei quando o outro pacote tem que começar a ser reproduzido para que não haja aquele estravamento, né? Aquelas pausas entre um pedaço e outro do áudio. E aí essa marca do tempo ela também vai ajudar para a gente saber quando o pacote chegou tão atrasado que nem adianta, né? Reproduzir, nem adianta botar em buffer, né? Certo? Então, o primeiro mecanismo está relacionado à marca dos pacotes, de tempo nos pacotes, e segundo, em atrasar a reprodução de porções de áudio no receptor. Então a gente está falando que, olha, interação de tempo, uma aplicação em tempo real, um dos principais aspectos das métricas é o atraso. Ele tem que ser o menor possível. Mas, né, esse atraso ele tem que ser o menor possível, mas existem atrasos toleráveis, né? Como eu disse, até 400 milissegundos é tolerável. Então, lá no receptor, a gente pode, mesmo depois que os dados chegaram, eu posso atrasar um pouquinho, propositalmente, né? Atrasar um pouquinho para começar aquela reprodução, para evitar travamentos na minha fala. É bem semelhante a quando a gente estudou lá a questão de fluxo tempo, vídeo de fluxo contínuo armazenado, né? Vídeo armazenado de fluxo contínuo, que a gente vai colocando no buffer. É a mesma ideia, vai colocando ali no buffer, só que aqui o tempo ele é bem pequeno, né? Então eu vou atrasar um pouquinho para conseguir reproduzir tudo de uma forma constante, mais fluida. Né? E aí então esse atraso de reprodução ele pode ser fixo ou ele pode ser adaptativo. Né? Fixo, como o nome diz, é quando a gente escolhe um valor de que, olha, vou atrasar cada pacote, né? Cada pedaço de áudio, bora botar assim, cada pedacinho de áudio ele chega com uma marca de tempo. Cada pedacinho chega com uma marca de tempo, eu vou atrasar um pouco para começar a transmitir, para garantir que quando eu precisar do próximo, aquele próximo já tenha chegado, mas também tem que garantir que eu não vou extrapolar essa marca de tempo, né? Então esse pedacinho de áudio que chegou, ele tem que ser transmitido, tem que ser reproduzido lá para o usuário que está escutando até o tempo X. Então eu tenho ali chegou agora no tempo Y, eu tenho que, vou pegar aqui como está aqui nesse gráfico aqui, né? Então eu recebi no tempo R, mas eu preciso reproduzi-lo num determinado tempo mais aqui para frente. Esse é o meu limite de tempo para reproduzir. Então existe um espaço ali até eu precisar reproduzi-lo. Então eu não preciso reproduzir imediatamente agora. Eu posso aguardar um certo tempo, certo? E como é que funciona então? Aqui essa escadinha, né? São os momentos no tempo em que cada parte do áudio foi gerada e transmitida. Então, nesse instante de tempo aqui, a primeira parte do áudio foi gerada e transmitida. Nesse instante de tempo, a segunda parte do áudio foi gerada e transmitida. Nesse instante de tempo, terceira parte, assim vai. Esse foi gerado e transmitido aqui, ele foi recebido aqui no tempo R. Então, do tempo daqui para cá, né? De quando ele não está marcado aqui, mas de quando ele foi gerado até o R, é o atraso dele. O outro pacote, outra parte do áudio foi gerada aqui e vai ser recebida aqui. Aí vai ter outro atraso. Aqui foi gerado e foi recebido aqui, tem outro atraso. Se o atraso fosse fixo para todo mundo, aqui essa escadinha, ela seria bem comportada igual essa primeira, certo? Só que como o atraso ele fica variando, né? Tem degrau ali que é maior, né? Tem degrau que é menor. Então fica tendo esse formato aqui. Então esse formato de
degrau mais largo, degrau mais curto, exatamente devido ao atraso, está aumentando e diminuindo, aumentando e diminuindo. Se diminui para um lado, aumenta para o outro, obviamente. Então vai tendo isso aqui. Essa linha azul, ela diz quando eu tenho que reproduzir cada parte do áudio lá no receptor. Então eu recebi a primeira parte no tempo R e dei um atraso aqui, um pequeno atraso P menos R, para iniciar a reprodução. E aí iniciei a reprodução no tempo P. Se eu iniciar a reprodução no tempo P, a próxima parte do áudio tem que ser reproduzida bem aqui, que é exatamente esses tamanhos de degrau aqui, né? Então, se aqui, por exemplo, é 20 milissegundos, olha, a primeira parte foi gerada, 20 milissegundos depois a segunda parte, 20 milissegundos depois a terceira parte, 20 milissegundos depois a quarta parte e por diante. Então, a cada 20 milissegundos eu tenho que transmitir uma parte, certo? Então, comecei a reproduzir o segundo. Daqui a 20 milissegundos eu vou precisar da segunda parte. O segundo, essa segunda parte chegou antes de precisar dela. E aí então eu consigo reproduzir. A outra parte chegou inclusive bem rápido, bem antes de necessitar dela. E eu consigo reproduzir. A próxima parte atrasou muito para chegar. Então, nesse momento eu preciso daquela quarta parte lá. Só que aquela quarta parte ainda não chegou. E aqui vai ficar então um buraco lá no meu áudio. E não dá para parar, esperar chegar para continuar, né? Então fica um buraco. Vai chegar depois, vai ser descartado, porque eu não vou precisar, não vai mais adiantar. Nesse outro momento eu preciso da quinta parte. Aí a quinta parte chegou. Quando eu precisar da sexta parte também chegou e assim vai. Então toda vez que o atraso for muito grande, vai perder. Nesse caso aqui, foi um tempo P menos R, o atraso que eu dei para iniciar a reprodução. Já tinha recebido, mas dei esse atraso para iniciar. Se em vez de a gente der um atraso P menos R, der um atraso P' menos R, né, aumentar esse tempo entre chegou o primeiro e começar a reproduzir realmente o áudio, para esse exemplo que a gente deu aqui, o que aconteceria? Toda vez que eu iniciei, né, toda vez que eu precisei daquela parte, eu já havia recebido aquela parte, ela já estava lá guardada para eu utilizar. Então, nesse caso aqui, esse atraso que eu dei de P' menos R, ele me ajudou a não ter nenhuma P. Aqui o atraso P menos R era pequeno, e aí isso fez com que eu perdesse parte do meu áudio. E aqui ele é maior, e isso faz que eu não tenha perda de áudio, né? Então, nesse sentido, quanto maior esse atraso, melhor. Só que aí vem aquele problema, né? Peraí, se eu atrasar muito, a minha aplicação de tempo real, interativa em tempo real, se eu atrasar muito aqui, isso vai gerar problema lá na frente, né? Isso aqui vai ser somado ao atraso fim a fim. Então, eu posso já estar lá no limite, né, de atraso. Se eu inserir esse atraso de processamento, aí eu extrapolo o limite e as pessoas começam a perceber uma qualidade ruim da minha aplicação. Então tem que existir um balanceamento ali, né, entre aumentar esse espacinho aqui, que é o Q, né, esse Q colocado aqui, é esse espaço entre receber e começar a reproduzir. No caso aqui, no primeiro exemplo, primeira parte do exemplo, o meu Q é P menos R. Na segunda parte do exemplo, meu Q é P' menos R, né? Então essas distâncias aí. Tem que ter um comprometimento ali entre qual vai ser esse valor do Q. Ele não pode ser tão pequeno, porque senão eu vou ter perdas que poderiam ser evitadas. Ele também não pode ser muito grande, senão eu não tenho perda, mas tenho degradação da qualidade do áudio. O usuário vai ficar insatisfeito. Ele está ouvindo tudo, mas está insatisfeito porque está tendo muito atraso, né? E aí não adianta, então tem que ter esse comprometimento. E aí esse atraso aqui de reprodução, ele é fixo. Por quê? Porque o atraso vai ser sempre o mesmo para todo mundo. Existem outros tipos de algoritmos em que esse atraso de reprodução não é fixo. Esse atraso de reprodução ele é adaptativo, né? Então aqui, né, eu recebi e dei um atraso para reproduzir.
A partir desse primeiro que eu reproduzi, usando as marcas de tempo, né, eu sei quando os próximos têm que ser reproduzidos, certo? O que eu posso fazer? Com essa variação, eu posso fazer esse tempo de espera, de quando o próximo vai ser reproduzido, aumentar ou diminuir. Ou seja, essa linha azul aqui que está reta, eu posso fazer ela ficar um pouquinho do tipo escada. Uma hora ela é mais... não do tipo escada, né, na verdade, mas ela não precisa ser reta. Uma hora ela pode ter uma inclinação um pouco maior, uma hora ela pode ter uma inclinação um pouco menor, né? Ela pode ficar fazendo meio que um zigue-zague. Lógico, ela não pode ser um zigue-zague muito grande, mas em algum momento ela pode ter um pequeno zigue-zague ali. E aí isso vai ajudar assim, quanto maior a inclinação, né, significa que menor é o meu Q. Então mais rápido o usuário vai escutar. E quanto menor, né, quanto mais para baixo tiver, né, meu ângulo aqui, eu estou falando de inclinação pensando em ângulo, né, quanto menor for o ângulo aqui, mais para deitada, vou botar assim, ficar mais fácil de entender, tiver a minha curva, maior vai ser o meu atraso, o meu Q. Quanto maior meu ângulo, né, quanto mais em pé tiver a minha reta aqui, meus pedacinhos, menor vão ser esses atrasos de reprodução. Então ele pode ficar variando aí nesse formato. Mas isso não vai atrapalhar totalmente, isso não vai ser isso não é exatamente o que eu quero evitar, as variações de atraso. Mas se eu souber aproveitar, eu consigo ajudar em vez de atrapalhar a comunicação. Então o que eu faço? A conversação, né, quando uma pessoa fala, lógico, existem várias pessoas, cada pessoa fala de uma forma diferente, tem gente que começa a falar e falta morrer asfixiada, né, porque ela nem respira, né, ela fala ali durante muito tempo sem parar, né, sem pausar. Mas de um modo geral, né, a gente fala, espera um pouquinho, continua falando, espera um pouquinho, continua falando. E eu não digo o tempo de falei uma parte aqui, pensei um pouquinho e falei novo. Estou dizendo assim, entre palavras mesmo, né? Assim, eu falo 2, 3 palavras, respiro e falo outras 2, 3, assim a gente vai, né? A gente vai colocando aquelas vírgulas na nossa conversação, vão tendo momentos de pausa. Então, esses momentos de pausa na fala, os algoritmos eles identificam, né? Olha, aqui a pessoa está falando, nesse momento tem uma pausa na fala, e aqui voltou a falar, deu outra pausa. Então, nesses momentos de pausa, os algoritmos eles aproveitam, são momentos de silêncio, né? Eles aproveitam para ajustar esse atraso, né? E aí, esse ajuste no atraso, ele é feito, então, durante a comunicação. E é por isso que ele é dito adaptativo, atraso de reprodução adaptativo. Então, constantemente, o receptor, ali, a parte da aplicação do receptor está medindo, está estimando ali qual é o atraso e qual está sendo a variação daquele atraso. E em função desse atraso e da variação desse atraso, ele fica recalculando aquele Q, né? Ele fica recalculando o atraso de reprodução. Existem muitos algoritmos, né? No livro texto há um algoritmo genérico ali, mas existem vários tipos de algoritmos. E aqui, inclusive, eu coloco uma atividade para vocês, que é pesquisar um algoritmo. Pode ser do próprio livro texto, né? Se tiverem problemas de acessar material na internet, podem usar o do próprio livro texto, tá? Mas, de preferência, procurar um outro algoritmo, né? Para ficar mais interessante. Estudar o que está no livro e procurar um outro algoritmo para ficar mais interessante, né? Então, pesquisar um algoritmo de atraso de reprodução adaptativo e implementá-lo. Vocês podem utilizar qualquer linguagem de programação, tá? Python, C, Java, o que vocês utilizarem, MATLAB, Octave, qualquer coisa. Vocês vão fazer então um programa que ele vai receber o que? Ele vai receber 2 vetores. O primeiro vetor ele vai indicar quando cada pacote foi gerado. Então, a primeira posição do vetor 20. Então aquele 20 é o que? É o momento no tempo em que o primeiro pacote foi recebido, foi gerado. A outra posição do vetor 40. Então aquele outro pacote foi gerado no momento 40. O outro 60, aquele foi gerado no momento 60.
Esse primeiro vetor, em geral, ele tem uma taxa fixa, né? A cada 20, a cada 10, a cada 5, algo desse formato, né? Já que lá na geração, né, a aplicação do lado de quem está falando, né, ela fica recebendo, capturando aquele sinal de voz e codificando, né, e gerando pacote a tempos constantes. Então, o primeiro vetor que você vai receber, ele vai ter tempos, basicamente, taxa, né, a cada 10, a cada 20, assim vai. O segundo vetor vai ser o que? Vai ser o momento em que o pacote realmente foi recebido lá do outro lado. Então, quando o primeiro pacote foi recebido, quando o segundo pacote foi recebido, o terceiro pacote foi recebido. Né? Então, o segundo vetor vão ser esses momentos de tempo aqui, quando essa escadinha, né, sobe o degrau. Né? E aí que vocês vão calcular, então, qual vai ser o atraso de reprodução para cada parte. Né? E aí, que é o algoritmo. O algoritmo, em função dessas duas informações, quando foi gerado e quando chegou, não só aquele único pacote, mas olhando também para os últimos, né, exatamente para medir a variação do atraso, ele vai ali calculando qual tem que ser o valor Q para cada pacote. Tá? E você pode utilizar, né, também, como eu falei nisso, o que está lá no livro. Né? Mas vai ficar mais interessante se estudarem do livro e pesquisarem outro. Né? Uma atividade para vocês fazerem, tá? Dúvidas, me procurem, a gente ajuda a tirar dúvidas. Essa atividade vai ser uma atividade extra, tá? Vocês vão ter as listas, né? Que nós vamos utilizar para nossa avaliação. Essa é uma atividade extra que depois, como ela é extra, a gente pode pensar também numa pontuação extra para quem precisar, né? Lá no final. Eu precisei vou ter que fazer a prova substitutiva, mas faltou bem pouquinho para não precisar fazer a prova substitutiva. Aí eu vou avaliar se vocês fizeram todas as listas de exercício, avaliar se conseguiram fazer essa atividade e, dependendo do quanto falta, né, para não precisar fazer a prova substitutiva, a gente pode substituir a prova substitutiva por essa atividade, por exemplo, tá? Então, uma atividade extra para ajudar, tá? Vocês lá vai dar um pouquinho de trabalho, mas ela é bem interessante, vai ajudar vocês na parte de programação, vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho melhor os algoritmos, as coisas implementadas e ajudar também vocês se precisarem de nota lá no final, tá? Então, até aqui nós falamos de variação, mecanismo para eliminar a variação no atraso, né? A segunda parte é recuperar perdas dos pacotes, né? Então, quando eu perco pacote, tenho a perda de um pacote, eu tenho perda de áudio, basicamente isso. Então, o pacote ele será considerado perdido se nunca chegar, certo? Ou se chegar atrasado demais, chegar após o tempo de reprodução programado, né? Então, tem a marca de tempo, com aquela marca de tempo e com um atraso de processamento, eu calculo quando aquela próxima parte tem que ser reproduzida. Se chegar após aquele momento, não adianta. Ele também é considerado um pacote perdido. E aí existem mecanismos, e aí os mecanismos de retransmissão, como por exemplo lá do TCP, eles não são adequados para aplicação de tempo iterativa, tempo real. Quando não é possível usar o UDP, né, por exemplo, os firewalls, eles muitas vezes barram as transmissões TCP, as transmissões UDP, desculpa. Exatamente porque o UDP muitas vezes é utilizado para fazer ataques, né, hackear alguns sites, alguns sistemas. E aí, por isso, muitos firewalls não permitem que aplicações utilizem UDP. Numa situação extrema como essa, aí, se não permite utilizar o UDP, a gente vai para o TCP, né? Mas a gente vai para o TCP quando é exigido, né? Em geral, quando não é exigido, a gente utiliza o UDP, exatamente porque a retransmissão ela normalmente é inadequada para aplicações interativas de tempo real. Aplica-se então um mecanismo para evitar e recuperar a perda. Então, se ocorreu uma perda, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar recuperar. Primeiro a gente tenta evitar aquela perda. Não foi possível evitar, a gente tenta recuperar
aqueles dados foram perdidos. E além disso, existe um mecanismo para tentar ocultar a perda. A ocultação da perda, vou falar aqui rapidamente, a gente não vai entrar em mecanismos desse tipo, né? Mas a ocultação da perda depende muito do codec sendo utilizado, dos algoritmos de reprodução, das taxas de transmissão. Eles funcionam como, por exemplo, digamos, uma interpolação, né? A pessoa está falando e aí cada parte de tempo ali é um pequeno, né, parte de áudio que vai sendo encapsulada ali. Ocorreu aquela perda, se ela for muito pequena e dependendo daquele áudio, eu posso ter um algoritmo ali de machine learning, por exemplo, que tenta dizer o que era aquele áudio perdido, ou que tenta, juntando a parte passada com a próxima parte, tenta bolar ali vou dizer assim, um som para preencher e aquilo não ficar vazio. Não é o áudio original, mas muitas das vezes ajuda a não ao usuário não perceber aquela perda ou perceber pouco aquela perda, tá? Então existem mecanismos para tentar ocultar a perda disfarçando o áudio, né? Só para dar um exemplo, o que não é exatamente de perda, mas só para a gente entender, não sei se vocês já perceberam, mas as aplicações de áudio, em geral, quando todo mundo fica em silêncio, a gente fica escutando um pequeno ruído, né? Aquele pequeno ruído que a gente fica escutando, ele não é um ruído de fundo lá dos microfones, né? Até existe, né? Eu tô aqui, tô gravando, tô falando com alguém e tô com o ar-condicionado, o ventilador ligado, eles estão fazendo barulho. E aí, esse barulho vai ser captado, vai ser transmitido junto e a pessoa do outro lado vai escutar os barulhos do meio ambiente, né? Mas se ficar totalmente em silêncio, não tiver nem barulho do ambiente, a própria aplicação insere um ruído de fundo para que os usuários entendam que a comunicação ainda está ativa. Embora todo mundo esteja em silêncio, a transmissão, a comunicação ela ainda está ativa, a aplicação ainda está funcionando, né? Se ficar totalmente em silêncio, a gente pergunta logo, alguém me escuta? Vocês ainda estão aí? Que é o que ocorre, por exemplo, quando a gente está na aula síncrona, né? Onde todo mundo está com o microfone desligado, aí eu estou falando, dou uma pausa, como todo mundo está com o microfone desligado e tem os próprios barulhos aqui do ambiente, eu nem consigo perceber o ruído de fundo lá da aplicação de videoconferência. E eu tenho a impressão que a comunicação caiu, a internet caiu, algum problema ocorreu, né? E vocês ainda estão aí, ainda me escutam. Então, as próprias... é inserido, né, ruído para ocultar os momentos de total silêncio. Porque esse total silêncio a gente interpreta como falha na comunicação, né? Então existem mecanismos para ocultar a perda. E essa ocultação da perda, assim, não vai trabalhar com a ocultação da perda. Nós vamos falar aqui da mecanismo para evitar e recuperar. Onde se evitar e recuperar é basicamente utilizando Forward Error Correction, né, o FEC. Onde que eu vou fazer? Eu vou adicionar informação redundante para permitir a recuperação ou exata ou aproximada de parte dos dados que foram perdidos. Vocês já devem ter estudado lá em redes alguns algoritmos de FEC. Existem diversos tipos de algoritmos de FEC, vai depender de qual é o objetivo ali, o que eu estou reproduzindo. Então existem algoritmos que servem para corrigir bits, né? Houve uma falha aqui, perdeu um bit, errou um bit, e a gente aplica ali aquele checksum ou algum algoritmo de FEC para tentar corrigir aqueles bits e não perder os pacotes. Aqui a gente está falando não em perder bits, a gente está falando em perder pacote completo, né? Então tinha de 2 milissegundos de áudio codificado dentro de um pacotinho que foi enviado e aquilo foi perdido. Então aqueles 2 milissegundos de áudio foram perdidos. Como é que vai ser o nosso FEC ali para recuperar aqueles 2 milissegundos? Existem vários tipos de algoritmos que eu vou mostrar aqui para vocês. Um em que
eu tenho a minha comunicação, tenho meu fluxo original, o fluxo principal de áudio. Estou falando, o áudio está sendo capturado, codificado, colocado em pacotinhos e enviados a tempos constantes. E aí é enviado com um codec, né, ele codificado, né, para que tenha a melhor qualidade possível, né? Tanto na questão de escutar o áudio o melhor possível, quanto atender os requisitos de atraso e perda o melhor possível. Nesse, que seria aqui, por exemplo, na minha figura aqui eu tenho em cima 1, 2, 3 e 4. Então é o meu fluxo original, a melhor qualidade possível. Se eu enviar só esse fluxo e o 3 perder, não tem o que fazer. Lá do outro lado vai ficar um buraco no áudio que eu vou ter que mascarar, ocultar, fazer alguma coisa aqui, né? Um algoritmo que é feito, que é implementado, em vez de eu enviar só esse fluxo original, eu envio junto com esse fluxo original um fluxo redundante. O que é esse fluxo redundante? Pega esse primeiro aqui, ele vai ser enviado no original dele. Mas eu crio uma cópia dele numa taxa menor, numa qualidade menor, que vai utilizar poucos bits. Esse menor, em poucos bits, ele é uma qualidade bem inferior ao original, mas é melhor do que não ter nada, né? Essa é a ideia. Esse aqui ele é uma qualidade inferior, mas ele é menor do que ter nada. Se ele entra rapidamente durante a minha transmissão, o usuário muitas vezes nem percebe que a qualidade baixou rapidamente, né? Então esse primeiro pacote eu tenho o original dele e tenho ele numa qualidade menor. O segundo pacote eu tenho o original dele e tenho ele numa qualidade menor. O terceiro a mesma coisa, o quarto a mesma coisa, assim vai. E aí na hora de transmitir, o que eu faço? Então o primeiro eu transmito, ele vai sozinho. Quando eu vou transmitir o segundo, eu transmito o segundo mais o primeiro de qualidade baixa, né? Quando eu vou transmitir o terceiro, eu transmito aquele terceiro original mais o segundo na qualidade baixa. Quando eu for transmitir o quarto na qualidade original mais aquele terceiro na qualidade baixa. Então esse aqui, esse 1 de qualidade baixa, esse 2 de qualidade baixa, 3 de qualidade baixa, são a minha redundância, né? Eles vão ser transmitidos. Se ocorre uma perda lá do outro lado, né? Então, na hora de chegar, vou transmitir. Aí lá do outro lado, o primeiro chegou. Ele chegou e chegou dentro do tempo limite. Então ele é reproduzido exatamente aquele original lá, na qualidade boa. A segunda parte chegou o segundo na qualidade boa e o primeiro na qualidade mais baixa, né? Eu preciso desse primeiro na qualidade baixa? Não, porque o primeiro tinha chegado. Então eu descarto esse pedacinho e transmito e reproduzo o segundo. Vou precisar agora do terceiro. O terceiro já chegou? Não chegou. Ele foi perdido, deu algum problema, não chegou. Chegou o quarto chegou. E junto dele veio a terceira parte, né? Aquela terceira parte de baixa qualidade. E aí então o que eu vou reproduzir? Eu vou reproduzir aquela terceira parte de baixa qualidade, né? No lugar do original que foi perdido. E o quarto eu reproduzo de boa qualidade. Então, desses 4 pedaços, 2 de boa qualidade e 1 de baixa qualidade. O usuário vai perceber? Provavelmente ele nem vai perceber isso, tá? Durante a comunicação, durante a conversa ali, ele nem percebe. Vai perceber se muitas vezes isso ocorrer. E algo importante aqui vocês perceberem, né? Que eu preciso ter aquele atraso lá de processamento, né? Aquele que lá que eu vou escolher, ele vai ser importante, por exemplo, aqui. Se ele for muito pequeno, eu perdi a terceira parte e a quarta parte ainda nem chegou, que vai trazer o redundante. Então, eu vou perder tanto o original quanto o redundante, nem adianta chegar, certo? Se aquele que é um pouquinho grande, provavelmente quando o quarto vai chegar antes mesmo de precisar da terceira parte, né? Então, aqui no nosso exemplo, né, se aquele que ele é grande, né, eu preciso da primeira parte aqui nesse instante de tempo. Nesse instante de tempo eu já recebi quem? O primeiro, o segundo e o terceiro eu já recebi também, né? Então eu já tenho os 3 primeiros. Quando eu vou precisar do primeiro, eu já tenho o primeiro, o segundo e o terceiro. Se o primeiro foi perdido,
o segundo já está lá com a parte redundante dele, né? Então isso é importante, né, a gente. Qual a desvantagem aqui? A desvantagem, como vocês podem perceber, né, que graficamente eu precisava transmitir esse 2 aqui, né, esse quadradinho aqui, esse tamanho aqui quadradinho, pensa em quantidade de bits. Como eu vou enviar com redundância, em vez de eu transmitir essa quantidade aqui, eu vou transmitir aquela quantidade lá e mais esse pedacinho aqui. Então eu aumento a quantidade de bits que eu vou transmitir, então eu exijo da minha rede uma maior taxa de transmissão, né? Além disso, para tentar melhorar ainda mais, né, muitas das vezes o que se faz, em vez de enviar o 2 só com, pegar o 3, enviar o 3 só com o 1 e o 2, pega o 3 e envia ele com 2 e o 1. Então, se perder tanto o primeiro quanto o segundo, eu consigo reproduzir essa parte. Eu posso enviar o 3 com o 2 e com o 4. Então, se perder um da frente ou perder um de trás, ele consegue suprir ambos os lados. Ou se perderem os dois, ele consegue suprir os dois, né? Mas lógico, quanto mais pedaços eu colocar aqui de redundância, maior a quantidade de bits para transmitir, mais eu vou exigir minha taxa de transmissão, né? E aí a gente vai ter que ajustar muito bem aquele valor de Q, os codecs e assim por diante, né? Mas funciona muito bem em geral, esses métodos são aplicados. Outro método também de tentar reduzir o impacto dessa perda é intercalar, embaralhar, entre aspas, as partes do áudio. Então, em vez de eu pegar o meu pacote 1, que tem uma parte ali contínua de áudio, o que eu faço? Eu pego aquele meu pacotinho e quebro ele em 4 partes. Aquelas 4 partes eu vou embaralhar com outras partes da frente. Então, o meu fluxo original é esse. Parte 1, parte 2, 3, 4, 5, né? Então, está na ordem aqui. Quando eu for transmitir, o que eu faço? Eu envio essa primeira parte desse cara aqui, esse 5 que é a primeira parte desse segundo, o 9 que é a primeira parte desse terceiro, esse aí. Depois envio esse, depois esse, então envio em partes embaralhadas. Quando chega lá do outro lado, a gente desembaralha essas partes para reproduzir o fluxo, né? Se tentar reproduzir de forma embaralhada, obviamente o som vai sair embaralhado e ninguém vai entender nada, vai aparecer um monte de ruído, né? Então vou desembaralhar e reproduzir. Tem toda uma parte de processamento envolvido, o atraso envolvido, né? Mas qual é a vantagem de fazer isso? É porque se eu tiver uma perda, digamos que eu perdi essa parte aqui, né? Se eu tivesse transmitido na ordem original, eu ia perder isso tudo aqui. Isso tudo, digamos que sei lá, 20 milissegundos de áudio. Então, esses 20 milissegundos de áudio foram perdidos, poderia atrapalhar a comunicação, gerar um ruído, alguma coisa desagradável ali. Como eu embaralhei, em vez de eu perder 20 milissegundos, eu perdi o quê? 5 milissegundos aqui, 5 milissegundos aqui, depois mais 5 milissegundos, depois mais 5 milissegundos. Esses 5 milissegundos, como eles estão espalhados ao longo do tempo, e eles são tão curtos, né? Essas pequenas falhas, o usuário nem sequer detecta essas pequenas falhas, né? Então, eu não preciso nem enviar, né? Aqui eu nem tenho redundância, né? Apenas pelo fato de ter embaralhado, eu consigo fazer com que o usuário não perceba aquela perda ali, né? Esse mecanismo ele é interessante, porém, na maioria das situações ele não é utilizado. Por quê? Porque ele exige muito processamento, ele insere um atraso muito grande na reprodução. Então, para VoIP, ele é utilizado em casos muito bem controlados, tá? Ele não é utilizado assim de uma forma bem ampla. Ele é muito utilizado para quando é voz armazenado, né? Quando é áudio armazenado, como por exemplo Spotify, Deezer, essas aplicações de áudio. Aí ele é bem interessante, porque o atraso ali aceitável ele é maior do que o atraso, né, do VoIP, né? A aplicação de áudio armazenado tem um atraso aceitável maior do que o VoIP. E aí ele é bastante utilizado, esse mecanismo de intercalação. Tá? Então, essa é a nossa primeira parte do vídeo da aula de hoje, vai ficar até aqui, tá?
A próxima parte, que eu vou iniciar a gravação e depois carregar junto, ela vai estar tratando especificamente do nosso estudo de caso. Vai ser uma parte bem mais rápida, vai tratar nosso estudo de caso, que é o VoIP, que é o VoIP com Skype, certo? Então, até daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo.